Olá, turma do 7º ano. Hoje nós vamos estar fazendo a nossa revisão de histórias. Aqui é o professor Emanuel. Nós estaremos revendo os assuntos que vocês viram, que é a sociedade feudal, certo? E também iremos estar vendo o renascimento comercial e urbano nessa revisão, para vocês estudarem para a prova. Vamos lá, sociedade feudal. Nós vimos que a sociedade feudal ela vai surgir no fim do Império Romano. Quando o Império Romano cai, a Europa medieval vai passar pelo novo processo. Como assim? Vai deixar de existir aquilo que era conhecido e comum a todos, as cidades. Elas vão desaparecer por completo? Não. Vão ficar o mínimo possível, mas ela não vai ter mais tanta importância. A Europa vai passar por uma transformação cultural, social, política e econômica. A Europa vai deixar de ser aquilo que era acostumado a ser conhecido pelo mundo como império e reinos que lá existiria. A Europa vai passar por uma transformação deixando de ser urbana para se tornar rural. Com isso vai surgir o sistema feudal, que nós vamos entender melhor. Como era a sociedade feudal? Só relembrando, que vocês já viram bem sobre isso, a sociedade feudal ela era uma sociedade estamental, dividida por estamentos, por estado, certo? Quantos estados lá tinha? Quantos estamentos lá tinha? Três estados. Nós vamos perceber que vai existir, no topo da pirâmide social, o clero, nós vamos ter no meio a nobreza e por último, camponeses e servos, que era a mesma coisa, certo? Nessa pirâmide social, vocês vão ver que a base é o servo, a maioria, que vai manter o restante da pirâmide, digamos assim. Qual era a função do clero? Só relembrando, o clero era aquele que ditava as regras para a sociedade feudal. A igreja feudal, a igreja católica apostólica romana. O clero dizia o seguinte, que Deus fez o ser humano para viver assim. Uns para trabalhar, outros para guerrear e outros para orar. Segundo o clero, a responsabilidade dele, da igreja, era orar para Deus guardar a vida e a parte espiritual da nobreza e dos servos. A responsabilidade da nobreza era dar segurança para o clero e para os servos. E a responsabilidade dos servos era sustentar, manter fisicamente a nobreza e o clero. Esse era o pensamento da igreja e ela que introduzia na mente do povo da Idade Média. Digamos, a Idade Média foi o período do feudalismo também. Nós estamos estudando a Idade Média, revendo. Mas aí eu falei sobre feudalismo. O que é feudalismo? Vocês viram nas nossas aulas que feudalismo vem de feudo. O que era feudo? Uma grande porção de terra. Ou seja, não era mais interessante viver em cidade. As cidades ficaram inseguras após a queda do Império Romano. Onde é que o povo europeu encontrava segurança agora? Nos feudos. E o que era feudo? Porção de terra. Quem comandava esse feudo? Um senhor feudal, certo? Tinha um dono ali naquele feudo, e esse dono era conhecido como senhor feudal. Se caso alguém quisesse viver no feudo dele, poderia viver, só relembrando, mas tinha que pagar algum tributo para ele. Ele daria uma terra para a pessoa, mas a pessoa em troca tinha que trabalhar na terra dele e dar mais da metade da sua produção para o senhor feudal, certo? Então vamos lá, feudalismo. Para entender bem, lismo, sistema, né? Feudalismo, sistema econômico, social, político, onde exercia o poder que tinha posse do feudo. Hoje nós vivemos num sistema capitalista. Quem é que tem poder? Quem tem dinheiro. Capitalismo vem de capital, dinheiro. Naquela época, no feudalismo, o interessante, o importante não era o dinheiro, mas sim o feudo. Só relembrando, o feudo são terras. Quem tinha mais terra, mais rico era. Quem não tinha terra, ia viver na terra de quem tinha e se tornaria um servo dele. Assim funcionava o sistema. Economia principal, a terra. O social era regido pelas ordens da igreja. Político também era regido pelos senhores feudais, certo? Na época do feudalismo ou da Idade Média, o poder era descentralizado, só relembrando, não existia um rei comandando, não existia um imperador comandando. Cada feudo, quem mandava era o seu senhor feudal. Cada feudo tinha suas normas e sua lei. Um senhor feudal não mandava no feudo do outro. Cada feudo com seu senhor, certo? Que era feudo? Era a principal unidade política, era de lá que saía a ordem. Mas para outro feudo, não. Ali dentro do feudo, porque num feudo tinha o senhor feudal e tinha toda uma gama de servos, uma quantidade enorme de servos vivendo no feudo também, certo?
O feudo era a unidade política, administrativa e econômica. Era de lá que se gerava a economia, a terra. Quem era que produzia nos feudos? Os servos, através do trabalho servil, que era o que predominava. Os servos que trabalhavam, que plantavam, que colhiam, e parte dessa produção para os senhores feudais, o dono da terra. Principal base econômica, a agricultura, que se utilizava na terra. As relações comerciais se davam por meio de trocas, porque na Idade Média não se utilizava dinheiro. Não tinha importância o dinheiro, então eles faziam uma troca de produto. Por exemplo, se o senhor feudal produzisse um feudo, ele simplesmente, se caso ele tivesse necessidade de algo, de uma produção e não tivesse, ele fazia a troca do seu produto com a de outro feudo que ele queria. Então as relações sociais se davam por meio de trocas, troca de produto. A sociedade era desigual, hierarquizada, com pouca mobilidade social. Como assim? Não vou dizer que não tinha nenhuma mobilidade, porque tinha, só que era altamente limitada. Porque quem nascia nobre, morria nobre, certo? Mas o nobre poderia subir um pouco mais, apesar de que o maior cargo, o maior status social era a nobreza, mas ele poderia se tornar parte do clero. Mas lembra que o clero era dividido em duas partes, alto clero e baixo clero. Lógico que o nobre ia para o alto clero, a maior cargo clerical da época. O servo também poderia mudar a sua situação de vida, mas era pouquíssimo a chance que ele tinha. Como? Na ordem clerical do baixo clero. Ele poderia ir para o baixo clero para ser padre, monge dos servos, certo? Enquanto os nobres, se fosse para o clero, seria bispos, papa. Essa seria a função do alto clero. Então, a mobilidade social era a mínima possível, porque geralmente, ou quase sempre, quem nascia nobre, morria nobre. Quem nascia servo, morria servo. Não tinha essa chance do servo se tornar nobre. Nunca na Idade Média um servo conseguia se tornar nobre. Fazia parte da sociedade medieval, era assim a regra. Nascia servo, só podia casar com servo. Era proibido, a igreja proibia e não realizava casamento de servo com nobre. Era proibido. Somente nobre podia casar com nobre e servo com servo. Essa era a regra da sociedade feudal. Aí você pergunta, mas se um nobre falisse, o que aconteceria? Ele virava servo? Não. Aí existia uma outra relação na sociedade feudal. Essa relação era chamada relação de suzerania e vassalagem. Como é que funcionava essa relação? O nobre falido, como vocês vão ver aqui na imagem, nobre falido chegava até o senhor que não era falido, que vocês estão vendo sentado, e esse nobre falido chegava até ele e fazia uma homenagem. Era uma espécie de relação que eles faziam para poder fazer os votos de suzerania e vassalagem. Como assim? O nobre falido se tornava um vassalo de um suzerano, um outro nobre que tinha várias terras. Esse suzerano, que tinha vários feudos, pegava um dos seus feudos e dava para o outro que seria seu vassalo. O feudo não tinha nada, será? Se não tinha nada naquele feudo, tinha. Ele dava feudo com castelos e com servos. O que é que ele queria em troca do vassalo? A única coisa que ele ia querer em troca, só relembrando, era ajuda militar, se caso o feudo dele fosse invadido, e também fidelidade e proteção. Era a única coisa que ele queria em troca. Ou seja, isso era chamado relação de suzerania e vassalagem. Como eu falei, um nobre nunca se tornava servo. Mesmo se falisse, ele ia entrar nessa relação de suzerania e vassalagem, continuava nobre, continuava tendo feudo. Assim funcionava a regra da sociedade feudal. Aí aqui eu peguei mais ou menos uma imagem para vocês verem, relembrar como era que funcionava o feudo. Lembrando, castelo, né, onde o senhor feudal vivia. E aqui era o manso pastoral do senhor feudal. O servo era obrigado a trabalhar alguns dias de graça aqui nesse manso pastoral do senhor feudal, para produzir para ele mesmo, certo? O bosque, só o senhor feudal podia ir caçar nesse bosque, o servo era proibido de ir caçar, era onde o senhor feudal também praticava seus esportes de caça, acostumado a ver em filmes, caça de javali. Nós tínhamos aqui o moinho, o servo para poder usar tinha que pagar tributo para o senhor feudal. O forno também, o servo tinha que pagar tributo para o senhor feudal. E aqui vivia a área onde os servos viviam, certo? E o servo também plantavam na parte aqui deles, no manso servil. Lembrando que metade da produção também era do senhor feudal e a outra metade era para o servo sobreviver. Aqui tinha a igreja do servo, somente dos servos, porque o senhor feudal não ia na mesma igreja dos servos, certo? E aqui está mais ou menos o exemplo de um feudo. Aqui é um feudo. E como funcionava esse feudo?
Logo depois nós vamos agora rever aquilo que nós já vimos, o renascimento comercial e urbano. Aqui nós já vamos entrar na crise do sistema feudal. Como assim? O que é que vai levar o sistema feudal a entrar em crise? Simples. Um dos primeiros casos vai ser as cruzadas que nós vimos em aula. O que eram as cruzadas? Foram expedições militares que tinham como objetivo expulsar os muçulmanos da Terra Santa. Lembram que isso apenas era uma desculpa para dizer o que era a cruzada, mas a cruzada tinha outras intenções. Lembra a intenção que tinha o Papa Urbano II, quando ele decretou as cruzadas, lembrar que a Europa feudal tinha muita gente, uma densidade demográfica enorme, pouca comida e era preciso fazer alguma coisa. E o que foi que o Papa resolveu fazer? Mandar o povo para as cruzadas, para que uma boa parte que fosse morresse e não retornasse e diminuísse o número de população na Europa feudal. E foi isso que aconteceu. Várias pessoas foram, várias expedições no total, 8 cruzadas oficiais ocorreram. Eles iam para a batalha e voltavam, poucos voltavam. Só que quando eles voltavam com a mente diferente. E muitos que iam para as cruzadas acreditavam que ia receber perdão do pecado, porque foi isso que o Papa decretou no documento, né? Quem fosse para as cruzadas receberia uma parte do céu e o perdão dos pecados. Aí muitos acreditando nisso iam para as cruzadas, acreditando que estavam lutando em nome de Deus e por Deus, lutando contra os islâmicos, os muçulmanos. E muitos também iam não por perdão de pecado, mas porque queriam alguma mudança em estado social, né? Interesses comerciais, enriquecer. Muitos iam por causa de riqueza. Só que quando terminou o movimento das cruzadas, houve também uma modificação na Europa. Esses povos que foram para as cruzadas, os soldados, os guerreiros, quando retornaram, eles viram que no Oriente continuava aquilo que não existia no Ocidente, na Europa Ocidental. O que era? Cidades e comércio. Coisa que não era acostumado a ver, lá viram com frequência, cidades e comércio. E quando eles voltaram com uma outra mentalidade, relembrando, uma mentalidade diferente. Ou seja, preferiram trazer aquele meio de vida, a forma de vida, de volta para a Europa Ocidental. Ou seja, a partir daí ia modificar todo o sistema feudal, levando ele a entrar numa crise, porque iria começar a renascer as cidades e o comércio, com a vinda desse povo que foram para as cruzadas. Então, o que vai contribuir para o surgimento da cidade, ou renascimento das cidades? As feiras medievais. Os locais de feira serviriam para surgir as futuras cidades. E a criação de rotas comerciais. Quem que iria criar essas rotas comerciais? Seriam os mestres de ofícios. Como assim? Iria surgir na época do renascimento comercial e urbano, nas cidades, as corporações de ofício. Lembrando que a cidade na época era chamada de burgos, certo? E nos burgos, que eram as cidades, iriam surgir as corporações de ofícios ou guildas. Qual era a finalidade delas? Elas dirigiam o ensino da profissão, dividindo em estágios. O aprendiz, o jornaleiro e o mestre. Como assim? Qual era a função dela mesmo? Dividir as profissões. Por exemplo, um artesão tinha uma profissão e ele era o mestre, mas ele queria ensinar. Alguém já aprendeu, esse alguém seria o jornaleiro, já poderia trabalhar, ele também poderia se chamar de diarista, porque ia ganhar pelo dia trabalhado ou pela jornada trabalhada. Mas aquele que estava aprendendo é chamado aprendiz, só relembrando, não sabia a profissão ainda, estava aprendendo. Esse não ganhava nada e não podia trabalhar, porque estava aprendendo, estava sempre com o mestre para aprender. A corporação de ofício servia para regulamentar a profissão, ensinar uma profissão, regulamentar o exercício dessa profissão e o fornecimento de produtos. Só podia produzir naquela cidade ou naquele burgo aquilo que a corporação de ofício dissesse, certo? Só podia vender aquilo que eles dissessem. Entenderam? Relembraram isso? E o valor eram eles também que decidiam. Se um artesão de uma outra cidade fosse viver naquela, ele tinha que fazer parte da corporação de ofício para trabalhar, senão estaria excluído, não podia, certo? Surgiu uma nova classe social nesse período. Lembra? Quem vivia no burgo era o cidadão do burgo. O burgo, na época, eram as cidades. E quem vivia nas cidades era chamado de burguês. O cidadão do burgo era o burguês. Então eles passaram a ser chamados de burguesia. E era justamente essa burguesia que exercia atividade comercial. Foram justamente eles que desenvolveram essas profissões de ofício. Certo? Relembrando aí e estudem para a prova. Obrigado.